Doutor Me Consulta está de volta agora com a nossa especialista cirurgiã pediátrica, doutora Denise Matias. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Hélio. Olha, toda semana a doutora está aqui trazendo temas maravilhosos para a saúde do seu bebê, né? Principalmente se ele precisa de fazer um procedimento cirúrgico, ela é a nossa especialista aqui do Doutor Me Consulta. O tema de hoje vai ser sobre invaginação intestinal. Doutora, afinal de contas, o que é invaginação intestinal? Quais são as causas principais? Então, Hélio, a invaginação intestinal, ela ocorre quando uma parte do intestino, ela desliza e entra dentro do próprio intestino. É mais comum na região ali da transição do intestino delgado para o intestino grosso. Então, a alça de intestino delgado, ela entra dentro da alça de intestino grosso, como se estivesse enchendo uma linguiça. Ela desliza e isso vai causar sinais de obstrução intestinal. E aí essa criança vai sentir dificuldade para defecar, por exemplo? Sim, vai haver vômitos. acúmulo de fezes? Quais são os principais sintomas de uma invaginação, Então, doutora? A criança, normalmente, a criança vai apresentar dor, tipo cólica, né? Às vezes a criança está brincando, ela para um pouquinho, sente dor, chora. No início, melhora, ela volta a brincar. Aí, dali a uns 5, 10, 15 minutos, ela novamente volta a sentir dor, ela para, chora e algumas vezes. E a partir daí, ela pode começar a ter vômitos e pode parar de evacuar, ou ela pode ter também uma evacuação com fezes, que a gente fala tipo geleia de framboesa, que sai aquelas fezes bem avermelhadas, com sangue vermelho vivo. Esse também é um dos principais sintomas característicos. Associado a isso, os vômitos, a criança não consegue se alimentar e ela pode ter também um pouco de distensão abdominal. Vários sintomas, hein, doutora? Sim. Então, é fácil de perceber se estiver ocorrendo uma invaginação intestinal, né? Olha, às vezes as pessoas confundem um pouco com diarreia, ou às vezes acham que é só vômito, mas o que acontece? A criança não melhora. Mesmo que a mãe procure atendimento médico e inicialmente seja orientado só medicação sintomática, a criança não vai melhorar. E evoluindo, ela pode parar de evacuar e piorar os vômitos. E essa invaginação intestinal, ela é mais comum nas crianças até os 2 anos de idade. O pico de incidência dela é entre 5 meses e 9 meses de idade, mas pode ocorrer desde o recém-nascido até os 2 anos de idade, que é o período mais frequente de E a ocorrer. criança vai ficar sofrendo durante esse tempo todo? Não, isso é um evento urgente, o diagnóstico ele precisa ser dado, assim, nas primeiras horas, nas primeiras 24 horas. A invaginação, ela já ocorre durante o nascimento mesmo? Não. Ou ela pode advir depois disso? É porque assim, ela pode ocorrer em qualquer faixa etária, então às vezes até uma criança... Inclusive adulto? Inclusive adulto. Sério, doutora? Só, Hélio, que assim, aí aqui a gente já vai evoluir um pouquinho, né? Na criança, nessa faixa etária, ela não tem uma causa definida. Então, ela não tem, assim, uma causa para que ocorra a invaginação. Fora dessa faixa etária, inclusive no adulto, que pode acontecer também a invaginação, geralmente a gente vai encontrar ou um divertículo, ou às vezes um tumor que vai pesar e vai puxar aquela alça para dentro. Então existe essa diferença. Nessa faixa etária que é mais comum até os 2 anos de idade, ela não tem uma causa definida. Então geralmente a gente trata, desfaz a invaginação, né, com tratamento cirúrgico e a criança fica bem. Fora dessa faixa etária, normalmente existe uma causa para essa invaginação. Se é um divertículo, a gente vai e retira o divertículo. Durante quanto tempo a criança pode conviver com isso?
Como eu disse, é uma situação de urgência, então o diagnóstico, o ideal é que ele seja feito nas primeiras 24 horas. Por quê? Porque senão essa alça intestinal, ela entra em sofrimento e aí a criança pode perder uma grande parte do intestino. Muito inclusive. se assemelha então à apêndice, né, doutora? Depois que ela supura, ou seja, depois que ela estoura dentro, se não for retirada o mais rápido possível, pode ocorrer uma infecção generalizada. Isso. Nesse caso, é uma situação emergencial também. Então, o diagnóstico, ele deve ser precoce, tá? Com 24 horas, porque além disso, a criança corre o risco de perder parte do intestino. E aí, como é que é identificado esse diagnóstico clínico e por imagem dessa condição? Bom, existe? Sim. Tem a história clínica, né? O raio-x vai mostrar níveis hidroaéreos que estão relacionados com obstrução intestinal e a gente pode confirmar o diagnóstico tanto com o ultrassom quanto com a tomografia. O ultrassom, ele vai mostrar algumas imagens que são assim, a gente fala patognomônicas, quer dizer que são característicos, são típicos da invaginação intestinal. Então, o ultrassom é um bom exame para dar o diagnóstico. Quais são as complicações possíveis de uma invaginação intestinal não tratada, doutora? Hélio, pode ocorrer até a morte? Pode. A invaginação intestinal, ela precisa ser tratada e resolvida. Porque a criança pode ter uma necrose, né, que é uma morte de parte do intestino, vai perfurar, vai ter uma peritonite generalizada, uma infecção e pode sim levar ao óbito da criança. E existe uma abordagem terapêutica? O tratamento, ele é inicialmente cirúrgico. Quando é nas primeiras horas, às vezes a gente consegue reverter com um exame, né, que a gente tem pouco acesso aqui em Boa Vista, mas às vezes você não precisa operar quando é nas primeiras horas. O próprio exame, que é um enema opaco, que a gente coloca um contraste via retal, ele vai empurrando de volta a alça intestinal e desfaz. Mas isso é bem raro, né? Porque normalmente as crianças já chegam passado do tempo de fazer isso. Então a indicação é cirúrgica mesmo. Olha, você que está sintonizado aqui no Doutor Me Consulta, eu estou conversando com a nossa cirurgiã pediátrica, a doutora Denise Matias, e estamos falando sobre a gravíssima invaginação intestinal e a necessidade de ser reconhecida nas primeiras 24 horas, não é isso, doutora? Como isso. Você mencionou, correndo o risco até de perder a vida da sua criança ali. Doutora, quais são os fatores de risco que podem predispor um indivíduo à invaginação intestinal? Bom, aí depende da faixa etária. Nessa que a gente fala que é no lactente, ela não tem uma causa definida. Então, normalmente é uma criança bem nutrida, né? Não tem problemas com alimentação e de repente começa com esse sintoma. Então, é mais comum na menina, nessa faixa etária aí até os 2 anos de idade. Pode ocorrer um espessamento ali na parte terminal do intestino delgado, mas é fisiológico. Ele fica mais pesadinho porque ali tem um tecido de defesa do organismo e às vezes fica um pouquinho aumentado, pesa, né? E ocorre a invaginação. Agora, fora dessa faixa etária, geralmente existe um fator associado. Como eu falei, pode ser um divertículo, pode ser um divertículo de Meckel e no adulto também. Geralmente tem algo mais associado. E é isso que a gente vai falar agora, se existe alguma diferença entre a invaginação intestinal em crianças e em adultos. Porque adulto, como você mesma mencionou no início, tem também, né, doutora? Tem. Eu me lembro que uma vez nós operamos uma menina que já era adolescente, ela já tinha 13 anos. E ela tinha uma invaginação intermitente. O que era? Ela tinha os sintomas de invaginação, né? Aí o pessoal examinava, tal, chamava. Quando a gente chegava, ela tinha melhorado. E aí, isso ocorreu algumas vezes com ela. Até que num determinado momento, nós conseguimos fazer o exame e detectar, né, a presença da invaginação. E aí, fizemos a cirurgia e ela tinha um divertículo, que é o que? É como se fosse uma dilatação na alça intestinal, como se ficasse uma pontinha, né, dilatada.
um divertículo mesmo. E aí, isso aí pesava, né? Era o que causava a invaginação. Retiramos o divertículo e foi resolvido o problema. Então, normalmente, no adulto, né, tem essa diferença, porque você vai sempre encontrar uma outra doença associada com a invaginação. Os sintomas são os mesmos, sintomas de obstrução intestinal, dor abdominal, vômitos, parada na eliminação de fezes, né, e flatos também. Doutora, quais são os avanços recentes no manejo e tratamento dessa condição? Existe? Olha, Hélio, o tratamento, como eu falei, se tem mais de 24 horas, a indicação é fazer cirurgia, porque você não consegue reduzir se não for cirurgicamente, né? A diferença é que, dependendo do caso, você pode fazer por via laparoscópica, por via de laparoscopia, né? Mas que é menos invasiva, é né? menos invasivo, mas correndo o risco também de ter que partir para uma cirurgia aberta. Doutora, muito obrigado. Olha, você que se identificou aí com o tema, e falamos sobre invaginação intestinal e a importância de você poder aí identificar nas primeiras 24 horas, né? Se seu filho tem essa condição, para poder fazer a cirurgia de emergência. É primordial, causando, pelo contrário, né, não tratada, corre risco de morte, inclusive. Isso. Doutora, deixa então onde é que você atende para os nossos ouvintes, caso seja necessária ali uma consulta, aonde é que a senhora atende? Bom, eu atendo na Clínica da Criança Menino Jesus, né, e quero convidar também quem estiver aí, quem gostou do tema, para me seguir nas redes sociais, pode mandar perguntinhas lá na caixa de perguntas, que toda semana eu respondo também. Isso mesmo, a doutora é super ativa nas redes sociais, o Instagram dela é doutora, Denise cirurgia pediátrica, tá? É uma foto dela, tá de jaleco azul lá, te convidando para seguir ela, tá bom? Aproveita, entra nas redes sociais da doutora e também eu vou te passar agora o contato lá da Clínica da Criança Menino Jesus para você poder fazer o agendamento aí das suas consultas. É o 991 15 0010. 991 15 0010. Doutora, obrigado. Eu lhe encontro semana que vem aqui no Doutor Me Consulta, tá bom? Até lá então, Hélio. Tchau, tchau.